Oi, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre as dificuldades dos primeiros plantões quando é recém-formado, sobre as dificuldades que você vai encontrar, sobre escolher se é interior, capital, se você vai trabalhar no CAIS, no hospital terciário, o que tem de vantagem de lugares para outros, sobre os exames, as medicações, os insumos, as dificuldades que você passa em cada um desses locais. Então, se você está ansioso nesse sentido, quer começar a trabalhar e não sabe onde, assiste esse vídeo aí. Meu nome é Joyce, eu sou médica e sou recém-formada também, e eu vim passar algumas informações para vocês que ficam curiosos sobre esses aspectos. Então, para entender um pouco mais sobre isso, eu queria voltar assim em como foi meu período de mais recém-formada ainda, assim que eu saí da faculdade. Eu, assim, tomei um susto muito grande porque eu tinha uma expectativa e aí quando a gente forma, a situação é totalmente diferente. Você lida às vezes com a pressão de encontrar o primeiro trabalho, se é aquilo mesmo que você quer fazer. Às vezes você tinha expectativa de trabalhar num lugar e aí de repente não tem mais vaga, já passou do momento e aí você fica tenso. Mas então, assim que forma, acaba ficando nesse período por não conhecer muita gente, se você tem mais dificuldade, aí você sofre um pouquinho. Mas, assim, só ter paciência, porque o mercado médico, apesar de ter muita faculdade, muita gente formando, ainda não tá ruim. Apesar do plantão não valer mais o que valia antigamente, assim, se você for comparar com o que o pessoal antigamente falava, ainda tem muito emprego interessante e bom de trabalhar no dia a dia. Na minha realidade, assim que eu formei, o meu primeiro emprego foi trabalhar no hospital psiquiátrico, bem diferente. Mas eu tinha acabado de passar no internato por um rodízio de psiquiatria e achei que eu poderia conseguir trabalhar nesse sentido, assim, como clínica, é claro, não como psiquiatra, mas dentro de um plantão em que os pacientes tinham perfil psiquiátrico. Logo depois, eu me inscrevi na saúde municipal, né, na Secretaria de Saúde, e fui chamada para trabalhar no plantão de 12 horas na unidade de pronto atendimento. Na unidade de pronto atendimento, o perfil é muito diferente, por exemplo, de um trabalho no hospital particular psiquiátrico e para o SUS no plantão de 24 horas ou 12 horas de emergência. No particular, a gente lida com mais dificuldade em relação a lidar com a pressão do cliente. Geralmente, o particular, ele não tem só os que são conveniados, né? Mas também os do público. Mas só que a direção geralmente cobra mais nesse sentido de pega mais no pé, tem mais dificuldade de lidar uns com os outros assim por essa questão. E tem diferença de remuneração. Enquanto que no SUS, quando você entra pelo cadastro, né, pelo município, todo mundo recebe o mesmo valor. No SUS aqui, na nossa realidade aqui, a gente lida com alguns problemas, mesmo sendo na capital. Às vezes falta de insumo, você não vai encontrar todo tipo de material para fazer procedimento, para atendimento. Às vezes você lida com desorganização, acaba que tem muita questão política envolvida, então nem todo lugar é organizado. E assim, o problema é que você às vezes lida com dificuldade de falta, né, de coisas, enquanto que se você for trabalhar em um lugar, um hospital, já não é tão ruim nesse sentido. Mas meus primeiros 2 empregos foram assim, né? Foi no hospital psiquiátrico, que eu não fiquei muito tempo, e depois na unidade de pronto atendimento. Sinceramente, assim, na unidade de pronto atendimento, você tem uns perrengues bem complicados, assim, porque você vai lidar com sala vermelha, vão chegar pacientes graves,
vai lidar também com a triagem, que é a porta de entrada, que você vai atender ficha verde, ficha amarela, atende até ficha azul, que é, por exemplo, renovar a receita, porque todo mundo que chega tem que ser atendido, mesmo que seja por ordem de prioridade, acaba tendo que ser atendido. Também os pacientes que ficam internados, você às vezes tem que evoluir. Isso varia de município para município. No município aqui da capital, a gente tinha que fazer tudo isso ao mesmo tempo. Se chega um paciente muito grave, ficha vermelha, você tem que atender. Chega com SAMU, você tem que atender. Chega na triagem, você tem que atender. E na enfermaria, você tem que evoluir e continuar solicitando as vagas. Enquanto que em outros lugares, não. Você às vezes fica dividido entre sala vermelha, um médico na sala vermelha, 2 ou 3 na triagem, e fica mais um por conta da enfermaria e de encaminhar os pacientes para o hospital. Isso é muito diferente. Mais pra frente, eu fui trabalhar em hospital, aí eu já lidei com uma realidade totalmente diferente, totalmente diferente. Primeiro, por causa da pandemia, fui trabalhar em enfermaria COVID, que você lida mais com pacientes que estão ali já há muito tempo, você vai evoluir eles todos os dias, então o paciente que você vê num dia, você vê no outro, você já sabe o perfil do paciente que você vai atender. Depois, eu fui trabalhar num hospital terciário de grande porte, que é focado em emergência mesmo. Trauma, AVC, nefrolitíase. Então, assim, outro perfil totalmente de atendimento. Muitos colegas têm receio de trabalhar em hospitais grandes e terciários pelo medo assim, eu formei agora, não sei muito, não sei se eu vou dar conta, né? Porque chega trauma, chega AVC, chega infarto. Mas o que acontece? Os hospitais terciários eles estão muito mais preparados para receber qualquer tipo de paciente. Por exemplo, enquanto que no CAIS você não tem Propofol, etomidato, não tem bloqueador, né, succinilmetônio, você não vai encontrar essas drogas. No hospital terciário, você já vai ter tudo isso à sua disposição. Inclusive, a equipe multidisciplinar é muito importante. Porque no hospital você vai ter fisioterapeuta, você vai ter um técnico bem preparado, um enfermeiro bem preparado, que já está acostumado a trabalhar em cada tipo de área. O medo, muitas vezes, de trabalhar com paciente grave é um pouco, às vezes, exagerado. Por quê? No hospital terciário também tem especialistas, né? Então, o especialista, ele ajuda a conduzir esse paciente. Por exemplo, chega um AVC, você não vai conduzir sozinho um AVC. Se você tem um parecer do neurocirurgião ou do neurologista, você vai internar esse paciente na enfermaria e ele posteriormente vai ser conduzido pelo especialista, o que te dá uma segurança muito melhor de trabalho. Sinceramente, não tem lugar melhor para trabalhar do que no hospital grande. Você tem tomografia. O paciente acidentou, né? Lá tem uma equipe especificamente para o trauma, que é a equipe da cirurgia geral. Mas vamos supor que a clínica atendesse. Você não tem aquela dúvida tão terrível, porque se o paciente estiver estável, você manda para a tomografia e você vai ter certeza que aquele paciente, naquele momento, pelo menos, ele não está sangrando, fazendo uma hemorragia intracerebral ou abdominal, porque você tem uma imagem que te respalda com relação a isso. Agora, no CAIS, no interior, isso é muito difícil. Se chega um paciente que teve um acidente, você vai ter que contar exatamente com o seu exame físico. Só com o seu exame físico. Se você tiver na dúvida, você vai ter que encaminhar, muitas vezes, ir na ambulância junto com esse paciente até chegar ao hospital terciário, sem saber se, na verdade, o que aconteceu, o nível de gravidade, muitas vezes, desse seu paciente. No interior, você vai lidar, além de um pouco com a falta de recursos, você vai lidar com a falta de exames. Já trabalhei em local que você pedia hemograma, exame de urina e só tinha como fazer no outro dia, por exemplo. Então, o paciente ia retornar no outro plantão para mostrar se estava normal ou não. Então, isso é bem complicado. Outra coisa é a falta de exame de imagem também. Teve um caso que eu peguei um paciente que tinha se acidentado
ele estava alcoolizado, então assim, ele tinha alteração do comportamento. Eu não sei julgar se isso era por causa exatamente do álcool ou do acidente. Mas, por exemplo, no hospital terciário, eu passei ele pela tomografia, eu tô respaldada. Agora, nesse hospital lá no interior, você tem que deixar o paciente de observação até ver se ele apresenta algum sintoma ou não, ver se ele melhora aquele quadro de base. E se ele tiver grave, vai ter que levar ele para o hospital terciário. Entra na ambulância e vai junto. Isso é uma dificuldade, uma dificuldade. Se o interior for longe ainda de um hospital terciário, aí que é complicado mesmo. Agora, a questão é, além disso, além desses problemas, às vezes pode faltar, por exemplo, antes da pandemia, antes do Covid, nem todo lugar tinha ventilador, por exemplo, ventilador mecânico. Num dos meus primeiros plantões do interior, eu já estava bem no final, tinha ido até tudo bem no plantão. Quando foi no final, chegou uma paciente em insuficiência respiratória, né? Assim, na hora que eu bati o olho, estava taquipneica, né? Mas eu não tinha certeza ainda se era o caso de precisar entubar ou não, né? Aí você já vai torcendo. Eu já tinha feito, como de costume, todo lugar que eu chego, que eu sou nova, eu chego e olho todos os materiais para ver se tá faltando alguma coisa, o que eu vou lidar naquele local de trabalho. E eu já tinha visto, não tinha, o eletrocardiograma só tinha 3 derivações, as outras o papel não dava, e não tinha ventilador mecânico. Então, chegou uma paciente taquipneica, aí eu já, meu Deus do céu, se essa paciente estiver mal e eu tiver que entubar, como é que eu vou fazer? Simplesmente, quando acontece esses casos, você tiver que entubar, você entuba o paciente, é claro, contando só com fentanil e midazolam, que você não vai encontrar outra droga, e ainda vai ter que ambusar o paciente até o hospital mais próximo, porque não tem um ventilador mecânico. Então, assim, é muito arriscado. Então, assim, às vezes o interior, ele paga melhor, pode pagar melhor, mas você vai contar com um desamparo maior. Além do fato de que você vai estar muitas vezes, porque o fluxo é baixo, a cidade é pequena, você vai estar sozinha no plantão. Então, se bater aquele aperto, é você e Deus mesmo e pronto. Então, assim, eu optei como recém-formada só por pegar plantões na capital, porque eu vi essa dificuldade do interior de você não ter outro colega no plantão, de faltar muita coisa. Então, na capital, eu lidava com isso mais fácil. No CAIS, que era mais ruim ainda que no hospital terciário, eu tinha pelo menos mais 2 colegas no plantão que podia ajudar, né, nesse sentido. A gente acabava atendendo um paciente mais grave até em dupla, mas no interior dificilmente você vai atender em dupla. Muitos lugares que são pequenos você vai atender sozinho. Então, assim, a minha dica de hoje é para você que é recém-formado, vai variar do seu perfil, é claro. Se para você tá tranquilo trabalhar sozinho e com menos coisas, o interior pode ser uma boa. Mas se você tem um pouco de medo, a capital pode pagar menos às vezes, mas pode ser uma melhor opção. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, mais questionamentos sobre esse assunto, outros assuntos, pode deixar aí nos comentários. Se vocês querem continuar vendo mais vídeos como esse, segue aí o canal, ativa o sininho de notificações, que eu vou continuar postando para vocês, beleza? Tchau!